Muito bom, caríssimo. Vamos continuar o nosso curso de previdenciário. O que a gente vai ver hoje? Vamos começar, provavelmente. Vamos ver a aposentadoria por idade, né? A aposentadoria por idade, ela tem previsão em alguns artigos da Lei 8.213 de 91. Ela tem uma previsão no artigo 39, para aposentadoria especial, no artigo 48, que tem previsão da aposentadoria por idade urbana, a rural e a híbrida, e a gente tem uma regrinha de transição que está prevista no artigo 143 da mesma lei, tá bom? Então ela está meio perdida, tem até no 51 também um tipo de aposentadoria que o pessoal às vezes esquece, que é meio em desuso, mas que vale a pena a gente dar uma olhadinha, que é a aposentadoria compulsória por idade. Legal? Bom, vamos começar, gente. Então, a aposentadoria por idade, qual que é o risco social que está envolvido? O risco social é a velhice. Eu ia falar, Omar, velhice não é ofensa? Não, pode ser usada como ofensa, né? Mas quando você pensa na previdência, o que é o risco social? O risco social é aquilo que te faz perder renda. Então, por exemplo, benefício por incapacidade. Qual o risco social? O risco social é incapacidade, decorrente de uma lesão ou doença. E vai me gerar o quê? Se for algo permanente, aposentadoria por invalidez. Se for algo temporário, auxílio-doença. Se for uma sequela que reduz a incapacidade, me diminui a capacidade de trabalho, mas não a retira totalmente, auxílio-acidente. A mesma coisa, pensão por morte, o risco social, a perda da renda daquele segurado do qual eu dependi em face do seu falecimento. Se for auxílio reclusão, a perda da renda daquele segurado que eu dependia em face da sua prisão. Se for o salário maternidade, a perda da renda daquela segurada ou segurado, em tese possível também de receber, em decorrência do quê? Vai cuidar da criança, não pode trabalhar. Assim, todos os benefícios, todos, aposentadorias todas, a mesma aposentadoria por tempo de contribuição especial, por exemplo. Qual que é o risco social? O risco social é tempo de contribuição, maior cansaço e evitar, claro, que essa pessoa fique doente. Aposentadoria do deficiente, um cansaço natural, depois de muitos anos de contribuição, principalmente se for por tempo de contribuição ou por idade. Enfim, é sempre assim, perdi uma renda, vem o seguro e me ajuda. E aqui, no caso específico, por que eu vou perder renda? Veja, depois de uma idade, em regra, claro que isso varia de pessoa para pessoa, começam a aparecer os aspectos negativos da idade avançada. Que tem aspectos positivos, evidentemente, ganhar mais experiência de vida e tal, mas os aspectos negativos sobre uma ótica, claro, de renda, que é o olhar da Previdência. Então, perda de renda, por quê? Eu tenho uma lentificação do pensamento, eu fico mais doente, existe um preconceito social com relação às pessoas idosas. Então, no olhar de empregabilidade, eu perco empregabilidade. Esses aspectos negativos a gente chama tecnicamente de velhice. São as coisas negativas que tem na idade avançada. Então, por isso que antigamente esse benefício chamava até aposentadoria por velhice. Talvez fosse até mais técnico, né? Porque o risco social é a velhice, são os aspectos negativos, não a idade em si, que ela não é boa nem ruim, é só uma decorrência da vida. Legal? Bom, então, só para a gente introduzir. E aí você tem vários tipos de aposentadoria por idade. A gente tem um tipo clássico que seria a regra geral, que é a aposentadoria por idade do segurado urbano, ou aposentadoria por idade urbana, perfeito? Que é a regra geral. Se não aplicar as outras, eu aplico essa daqui. O que ela exige? Ela tem por fato gerador, o que é isso, gente? Aquela situação prevista em lei, vou voltar aqui rapidinho. Ela tem a situação seguinte, vamos voltar aqui. Perfeito. Qual que é a ideia da aposentadoria por idade urbana? Ela tem por fato gerador o quê? Uma idade mínima, ou seja, aquela situação prevista em lei que dá direito a um benefício. Idade mínima que é 65 anos para o homem, 60 anos para a mulher. Beleza. Então, se você chegar a 65 anos se homem, ou 60 anos se você for uma mulher, ok? Por aqui na caneta. E, além disso, você tiver uma carência de 180 contribuições, você leva o benefício. Mário, explica um pouco melhor. É fácil. Vamos dizer que você chega em casa agora, ou já está assistindo em casa, muitas vezes, normalmente até,
E chegou lá e troca uma ideia na hora do almoço com a sua mãe, fala assim, ô mãe, você vai aposentar? Sua mãe fala, puxa, meu filho, eu trabalhei muitos anos, depois, por questões da vida, eu deixei de trabalhar, então não sei. Aí você fala, não mãe, quantos anos que a senhora tem? Ah, 60 anos. Então você fala, opa, 60 anos ela já tem. Então já atingiu o requisito aqui, que sendo uma mulher, a idade mínima. Mas daí você tem que ver se ela teve ao longo da vida 180 contribuições. Aí vocês vão juntos lá e pega a carteira de trabalho. Daí vão contando, né? Abre a carteira, vai contando aqueles períodos que constam na carteira de trabalho, aquelas anotações. Fala, nossa mãe, a senhora teve mais de 15 anos, tem mais de 180 contribuições. Acabou, vai no INSS e recebe o benefício. Por quê? Porque os únicos requisitos são a idade mínima, nesse benefício específico da aposentadoria por idade urbana. Idade mínima, 65 anos para o homem, 60 para a mulher, e a carência de 180 contribuições. Claro que pode ser mais, pode ser 67, 68, que às vezes demora um pouquinho mais para atingir os 180. Mas, atingiu, você vai ter o seu benefício desde a data de entrada do requerimento administrativo. Legal? 180 contribuições, portanto, recordando que a carência é o número mínimo de contribuições que eu tenho que ter para ter direito a um benefício. Como a aposentadoria por idade é um benefício programável, a carência é alta e ela entra no rol das 3 hipóteses de carência para 180 contribuições. A carência alta programável, que é a aposentadoria especial por tempo de contribuição e a que a gente está vendo agora, a aposentadoria por idade. Legal? Não precisa de qualidade de segurado na data do requerimento administrativo ou na data em que se completou a idade mínima. Deixa eu explicar o que quer dizer isso. É assim, para a maioria dos benefícios da Previdência, você tem que ter qualidade de segurado no dia do fato gerador. Por exemplo, uma pensão por morte. O segurado faleceu. Para ele gerar uma pensão por morte, ele tinha que ter qualidade de segurado no dia da morte. Ou seja, ou ele estava contribuindo normalmente, como empregado, como autônomo, segurado individual, especial, da forma que fosse. Mas ele tinha que ter qualidade de segurado, ou ele estava no chamado período de graça. São aquelas hipóteses do artigo 15 da Lei 8.213. Então, por exemplo, ele é um segurado facultativo. Ah, mas estava 3 meses sem pagar quando morreu. Não tem problema nenhum, porque o segurado facultativo ele fica por 6 meses resguardado, com período de graça, com qualidade de segurado, mesmo sem contribuir. Perfeito? Então aqui é melhor. Eu chego assim para a pessoa, pô, mas ela está há 20 anos sem pagar. Não importa, não tem problema. Não há necessidade de que os dois requisitos, idade e tempo de contribuição, sejam concomitantes. Então eu posso ter trabalhado 15 anos, porque eu trabalhei dos 20, uma mulher, por exemplo, dos 20 aos 35. Acabou. 20 aos 35, fechou 180 contribuições. Claro que ela só vai ter a idade daqui a muitos anos. Quando ela fechar, muitos anos depois, a idade de 60 anos, tem o quê? Junto o quê? Idade mínima e tempo mínimo de contribuição como carência, está aqui o benefício. Ah, mas ela não tinha mais qualidade de segurado. Isso é irrelevante. Não é requisito para obter esse benefício. E quanto recebe na aposentadoria por idade urbana? Qual a renda mensal inicial? 70% do salário de benefício. 70% do salário de benefício começa o cálculo acrescido de 1% do salário de benefício a cada 12 meses, a cada ano de trabalho, limitado a 100% do salário de benefício. Então vamos lá, por exemplo, faz de conta que você, voltando para aquele nosso exemplo, que você e sua mãe na hora do almoço ficaram olhando a carteira de trabalho dela. Daí você vê e vê assim, mãe, a senhora já tem 61 anos, por exemplo. Então, e faz de conta que vocês foram fazendo as contas lá da carteira de trabalho, chegaram a 20 anos de contribuição. Não 15, 20 anos. Pode ser mais? Pode. Não precisa ter 15 certinho. 15 é o mínimo. 20 anos de contribuição. Se deu 20 anos de contribuição, você tem a carência, porque tem mais de 180 contribuições. Aí qual a renda mensal inicial? É 70% do salário de benefício, mais 1% a cada ano, a cada 12 meses de contribuição. Legal, então vai dar 20 anos, vai dar 70 mais 20, 90% do salário de benefício. Aí como calcula o salário de benefício? Média aritmética atualizada dos 80% maiores salários de contribuição, contando desde julho de 94. Puxa vida, uma situação como essa, que
Depois de julho de 94, não teve contribuição. Os 15 anos, minha mãe pegou lá atrás, nos anos 80, quando era mais novinha, 70 e tal, nunca mais ela contribuiu. Como é que fica? Olha, quando você não tem salários de contribuição para calcular, você recebe um salário mínimo, ok? Muito bem. Vamos continuar. A aplicação do fator previdenciário no cálculo do salário de benefício da aposentadoria por idade é facultativa. É aquelas que é uma boa. Por que é uma boa, gente? Porque é tranquilo, você faz um cálculo com o fator previdenciário e um cálculo sem o fator previdenciário. Aquela renda, aquele valor que for maior, é o valor que você vai receber. E o próprio INSS faz esse cálculo. Ele tem a obrigação de lhe conceder o melhor benefício. Então, ele tem que fazer os dois cálculos e falar, olha, você vai aposentar por idade e vai receber tanto. Ou ainda, tem situações em que você vai acabar recebendo um salário mínimo. Perfeito, aí não tem jeito. Vai ser um salário mínimo se for, por exemplo, o segurado individual ou o segurado facultativo, que contribui com alíquotas menores, 11% ou 5% sobre um salário mínimo. Por quê, gente? Porque existem possibilidades das pessoas, por exemplo, contribuírem com alíquotas menores, sendo um segurado individual ou facultativo. É o caso do MEI, microempreendedor individual. Então, o microempreendedor individual, que adere ao Simples Nacional, ele tem uma faixa de faturamento de até R$81 mil por ano, ele pode contribuir com uma alíquota menor, 5% sobre um salário mínimo. A única diferença é que ele não recebe, ele não pode usar essas contribuições, nem para aposentadoria por tempo de contribuição, nem para contagem recíproca de tempo de contribuição, usar esse tempo para aposentar no serviço público. Mas, para os demais benefícios, ele pode receber, só que daí vai receber no valor mínimo, no piso de um salário mínimo, ok? Bom, o mesmo acontece com o segurado facultativo de baixa renda, que pode contribuir com 5% sobre um salário mínimo. Também acontece outras circunstâncias de um segurado individual facultativo que recolha com 11% sobre um salário mínimo. Bom, esse é o segurado que vai receber, o urbano, que vai receber a aposentadoria por idade urbana. E a aposentadoria por idade rural? Olha, ela é muito parecida, gente. Porque a gente pensa rural, já pensar rural não precisa contribuir ou contribui só de vez em quando. Não confunde o trabalhador rural, empregado, avulso, o garimpeiro, o autônomo, por exemplo, que com o trabalhador autônomo, com o segurado especial. Não são a mesma coisa. Segurado especial já chama especial porque tem o nome dele. Então, empregado rural, por exemplo, faz de conta que eu sou um trabalhador rural que trabalha numa fazenda. Então, sou registrado, sou empregado, né? Registro em carteira de trabalho, só que a minha atividade é agropecuária. Essa é a única diferença. E nesse caso, aposento mais cedo? Aposento mais cedo. Como eu tenho, aí aplica-se a isonomia, a igualdade. Só que a igualdade tratando desigualmente os desiguais. Eu sou um trabalhador que toma chuva, toma sol todo dia, eu tenho um desgaste maior. Entenda-se, a velhice chega antes para mim. Essa é a ideia. Eu tenho os aspectos negativos da idade avançada, elas se adiantam, chegam antes para o trabalhador rural por uma questão lógica. Por essa razão, você aposenta mais cedo. Quanto? 60 anos para o homem, 55 anos para a mulher. E a carência? A carência é a mesma, 180 contribuições. Ah, mas sou rural e tem que ter 180? Sim, cuidado. Existiram regras de transição que já acabaram, que a gente vai até estudar mais adiante. Mas hoje, você é um empregado, você é um avulso rural, é mais raro, mas existe, né? Aquele que colhe cacau, café, não que necessariamente precisa ser assim, pode ser empregado, pode ser segurado especial, mas pode ser avulso também. Pode ter intermediação de um sindicato. Então, se for um avulso, um garimpeiro. O garimpeiro, gente, ele é um tipo de segurado individual e ele, por uma previsão na Constituição Federal, no artigo 201, o garimpeiro pode aposentar antes se trabalhar em regime de economia familiar. Ou o autônomo, que não seja um fazendeiro, que não seja um produtor rural, pessoa física, mas simplesmente alguém que presta um boia fria. A ideia do boia fria, claro que isso tem alguma discussão, mas para o concurso a gente analisa o boia fria como segurado individual. Então, um autônomo como um boia fria, cada dia presta serviço num lugar, ele também aposenta mais cedo, tá bom? Mas em tese com carência de
180 contribuições. Qual que é a renda mensal inicial dele? 70% do salário de benefício, acrescido de 1% do salário de benefício a cada 12 meses, e limitado a 100% do salário de benefício. A aplicação do fator previdenciário é facultativa. Ou ainda um salário mínimo para o segurado individual, ou ainda o facultativo, se for o caso, né, que contribua com 11% ou 5% sobre um salário mínimo. Aqui na prática o facultativo vai ser muito mais raro, claro, apenas teoricamente que tem essa previsão, mas segurado individual, for citado, é possível contribuindo com 11% ou 5% e sendo um trabalhador rural. Perfeito? Esse tema da aposentadoria por idade a gente continua no próximo encontro, ok? Até lá, um abraço.